Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Paróquia São Miguel Arcanjo, da Arquidiocese de Maringá. Hoje, no nosso 42º vídeo, o penúltimo, só falta esse mais um para encerrarmos o nosso estudo de Gênesis 1 a 11, vamos começar olhando a importância das genealogias. O texto de Gênesis 1 a 11 contém 4 listas genealógicas com o objetivo de mostrar que Abraão, que começa em Gênesis 12, é pai dos judeus, descendente de Adão. Lá em 11, no final do capítulo, já vai ter essa lista e vai falar de Abraão. As 4 histórias que nós vimos, Adão e Eva, Caim e Abel, Dilúvio e Torre de Babel, estão unidas por listas genealógicas. Vejamos. A primeira lista genealógica dos descendentes de Caim, Gênesis 4, de 17 a 22. A segunda lista, descendentes de Sete, Gênesis 5, de 1 a 5. A terceira lista genealógica, descendentes de Noé, Gênesis 10, de 1 a 32, aqui um capítulo inteiro. E a quarta lista, os descendentes de Sem, filho de Noé, Gênesis 11, de 10 a 32. Se você lembrar, de Gênesis 1 a 9, é a história da Torre de Babel. E já no versículo 10, nós começamos, olhem só, aqui embaixo, a genealogia que vai culminar em Abraão, que começa o capítulo 12. E vai até, uma história longa, com mais de 20 e poucos capítulos. Ele é o pai da fé, importantíssimo. E tudo isso daí para mostrar o seguinte: Adão e Eva e Abraão. Abraão é descendente de Adão e Eva. Então essas genealogias, elas vão de Abraão até Adão. Nós não vamos olhar essas listas e ler porque é uma sequência de nomes sem fim. Tá? Se você estiver procurando um nome para dar para o seu filho e tiver sem sugestão, é uma maravilha, gente. Mas eu não aconselho, tá? A primeira dessas listas, tá, como nós vimos, está no capítulo 4, a segunda no capítulo 5, a terceira no capítulo 10 e a quarta no capítulo 11. Justamente para ligar cada uma dessas histórias. E ela é importante justamente por causa disso. Tem uma história, uma lista genealógica. Uma história, uma lista genealógica. Uma história, uma lista genealógica. E isso é legal. E nós temos que perceber que todas essas listas genealógicas são contadas a partir dos homens, pois os judeus não contavam as gerações a partir das mulheres, mas somente do homem mais velho da família, seja ele o pai ou o filho. Esse patriarcalismo está repleto de traços machistas e nega o direito civil e religioso das mulheres. Outro ponto importante é que quando termina Gênesis 11, nós temos o fim da história universal. Opa, diácono, o que é isso? Gênesis 1 a 11 é a história do mundo. Gênesis 12, com Abraão, é o início da história do povo judeu. Isso daí, gente, é importante entendermos. Tudo que nós estamos falando até agora é o quê? Sobre a história da humanidade. Adão e Eva, Abel e Caim, Dilúvio, Torre de Babel, são parte da história da humanidade. Com Abraão começa o início da história do povo judeu. Então Adão e Eva não é parte do povo judeu. Não, é a história da humanidade. São os patriarcas, os primeiros, da onde sai o povo de Deus. Mas também saem todos os outros povos que eles conheciam. Os descendentes de Sam, e que a gente viu aqui atrás, ó. Os descendentes de Caim, de Sete e de Sem, que vai dar origem a todos os outros povos. Por isso que a gente fala do Abrão e do Abraão. Aqui no caso, Abrão. Ainda ele não é o pai do povo judeu que está para nascer. Então, nesse sentido, o Abraão é muito interessante. Entre os vários objetivos de Gênesis 1 a 11 é chegar em Abrão. O texto começa com a criação do mundo, do primeiro casal, de toda a sua descendência, e ele arremata no final do capítulo 11 falando de Abraão, que inaugura o capítulo 12 como
Deus chamando ele para fazer uma grande caminhada, no qual ele não fala o seguinte: só caminha, depois eu te mostro a sequência. Esse é um tema para nós estudarmos logo, logo. Então, Abraão, em Gênesis 12, 1 a 4, é muito importante. Vamos dar uma olhadinha no texto de Gênesis 12, 1 a 4. Javé disse a Abraão: saia de sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão partiu conforme lhe dissera Javé, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Está vendo como que começa o capítulo 12? O 11 termina falando de Abraão, o 12 começa falando do chamado que Deus faz para falar assim, ó, sai de sua terra e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, mas só vou te mostrar depois que você começar a caminhar. E aí vem algo muito bonito. Porque se nós olharmos bem o texto, veremos que Deus pede para ele sair da terra e lhe dá 3 promessas. Ser pai de um grande povo, possuir uma terra para morar e ter um relacionamento especial com Deus. Uma bênção. Abraão não questionou, apenas ouviu e atendeu ao chamado de Deus. Para aquele povo, gente, que estava lá na crise ferrenha do exílio da Babilônia, não era hora de questionar, era só hora de ouvir Deus, não de cerrar os ouvidos, mas de ouvir Deus. E ouvindo Deus, achar o caminho. E é isso que Abraão faz. Ele vai em plena confiança, em plena fé. E o povo estava precisando disso, voltar a ter muita fé em Deus. E Abraão representa justamente esse homem de fé, de muita fé. Mas essa é uma outra história. Vamos olhar agora a representação da Torre de Babel. A humanidade em relação a Deus queriam ocupar o lugar de Deus e falar a língua de seu próprio interesse. Consequência da ação do homem, individualismo e busca de autossuficiência. Deus em relação à humanidade, espalhar os homens pela terra e a diversidade de línguas. Consequências da ação de Deus, amor e perdão. Consequência da ação do homem, individualismo e busca de autossuficiência. Ação de Deus, amor e perdão. O homem queria ocupar o lugar de Deus e falar a língua dos seus interesses. Deus espalha os homens. Ou seja, Deus não aplicou a lei de Talião. De maneira nenhuma. Deus nunca aplica a lei de Talião. Ela só foi importante, você pode olhar o nosso estudo, dentro das relações humanas, para que não houvesse impunidade. Interessante, né, gente? A Torre de Babel é uma história com grande fundo teológico e não histórico. Ela nos remete à questão da autossuficiência, em buscar o lugar de Deus, em falar somente a língua do próprio interesse. Se olharmos para as histórias anteriores, onde Adão e Eva não obedeceram a Deus, Caim não viu mais Abel como seu irmão e não viu Deus como pai, mas ele mata o seu irmão. Depois que os homens praticaram muita violência e usaram o nome de Deus para explorar os outros, Deus promoveu o dilúvio. Agora, com a Torre de Babel, buscaram até substituir Deus com seus grandes projetos imperialistas. Esta busca de poder levou cada um a falar somente a língua de seu interesse. A primeira pista começa com a pergunta: qual o interesse de dominar o outro? Presas, pessoas, ou o marido dominar a pessoa, uma esposa ou os filhos? Quantos homens violentos, né? É sempre de se sobrepor, de se autoafirmar. E essa autoafirmação, ela vai contra a mensagem de Deus, que é de amor, de paz. Então, é uma luta, né? E não dá certo. Então, nós, dentro, por exemplo, das sociedades consumistas que querem trocar tudo, nós precisamos aprender a amar, a manter-nos no amor. Isso é importante. Mas a gente tem que entender que Deus, através dessas histórias da Bíblia, está nos chamando para uma reflexão. O que eu quero fazer da minha vida? Quero ir diminuindo o meu tempo diante de Deus
Ou eu quero um projeto que me leve a viver eternamente junto de Deus? As grandes idades que nós vimos. Pense bem, a escolha é sua. Caminhemos juntos para o nosso próximo e último vídeo. Paz e bem a todos e a todas.